Vocês também estão achando meio chato ser brasileiro nos últimos tempos? Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar sobre política, mas calma, que eu não quero saber se você é de esquerda, se você é de direita, de que lado você tá. Nós vamos falar sobre 5 livros que tem um governinho ali um pouquinho conturbado, talvez, como está o Brasil hoje, não sei qual que é a semelhança, é mera coincidência. Sim, eu estou falando sobre distopias, esses livros começaram a surgir ali na primeira metade do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e naquela época, esses mundos distópicos com governos distópicos, eles eram muito para mostrar para as pessoas como seria se a vida delas fosse daquela forma. Só que nós, a nossa geração, a gente não sofreu com nenhum tipo de governo totalitário. A gente não sabe o que é isso, a gente não passou por nenhum tipo de censura, por nenhum tipo de ditadura, por nada disso. Então, essas novas distopias que vêm pra gente agora, Jogos Vorazes e tudo mais, são distopias para nos mostrar o que é isso e como seria uma sociedade dessa forma. Então tem um tom mais educativo. E eu resolvi então selecionar 5 livros com governos aí um pouquinho totalitários, um pouquinho mandões. O primeiro livro que eu vou falar aqui é óbvio que é 1984, você já sabia que eu ia falar esse nome. Esse livro ele traz um moderno de governo totalitário comunista e ele é basicamente uma metáfora sobre o poder desse regime. Então nós temos uma sociedade oligárquica extremamente opressora e quando George deu uma entrevista falando por que ele tinha escrito o livro dessa forma, ele falou que era para dar a sensação para as pessoas de como seria ter um governo stalinista no Reino Britânico. Então foi um livro escrito para uma sociedade que estava vivendo esse momento, para mostrar para ela o que seria ter um regime extremamente opressor, extremamente comunista, extremamente nos extremos. É um livro que até hoje representa muito bem isso e não pode ficar de fora se você quer começar a ler distopias ou se você já leu uma distopia, mas não sabe que leia. 1984, do George Orwell. O próximo livro que eu quero falar aqui é Fahrenheit 451, que se passa num governo distópico no passado. Então é um governo totalitário que acha que o conhecimento é uma praga. Então todos os livros eles são banidos do mundo. Ninguém pode ter livro, ninguém pode ter uma fonte de conhecimento dentro de casa. E é nessa que os bombeiros param de parar o fogo e começam a atear fogo em livros. E no meio disso a gente vai conhecer o Guy, que é um bombeiro, e ele começa a esconder livros dentro da própria casa. O legal é que no meio desse livro nós também temos super telas, super inteligentes. Então o livro acaba sendo uma crítica à superficialidade da imagem. O próximo livro que eu quero falar aqui é Battle Royale, ou Battle Royale, não sei como é que pronuncia agora, me fugiu. Mas é um livro com um regime extremamente totalitário em que todos os jovens do 9º ano vão para uma super arena carregando somente um kit de sobrevivência com mapa, comida e armas. Tá lembrando de alguma coisa? Eu já vou chegar lá. Eles têm que duelar até sobrar somente um jovem no início do jogo, acho que são 40 ou 50 jovens, e eles estão com uma roupa que se eles saírem um pouquinho da linha, a roupa explode. Olha só, que coisa boa, hein? Battle Royale acaba sendo um livro que critica essa forma de governo e também critica o uso da violência como corretivo ou como diversão para a sociedade. Sim, eu sei que você lembrou de Jogos Vorazes. Isso porque Jogos Vorazes foi inspirado nesse livro e traz mais ou menos a mesma crítica. Em Jogos Vorazes nós temos uma elite e uma massa pobre, então nós temos essa sociedade extremamente elitista. O governo de Jogos Vorazes, ele usa o Distrito 13 como forma de mostrar o poder que ele tem e ele usa esses jogos como forma de entretenimento e também como forma de dizer assim, viu? Tamo de olho, tá? Não esquecemos isso não, você vai se fuder na minha mão. E o último livro que eu quero falar aqui é um livro um pouquinho mais novo, que é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Em Fúria Vermelha nós temos várias críticas ao governo. Nós temos uma sociedade opressora que é dividida por classes, e é claro que o ouro é quem? É a pessoa branca, loirinha, clarinha, e o vermelho, que é o peão da fábrica, é um negro. Em Fúria Vermelha, o homem ele já conquistou outros planetas do sistema solar. Então a crítica que ele faz é: nós somos super inteligentes e a gente ainda faz umas cagadas, muito cagadas ali no meio. E é no meio desse cenário que a gente conhece o personagem principal, que é um vermelho e que ele acredita muito no que o governo leva até ele, no que a imagem, a televisão e a mídia levam até ele. E quando ele conhece a verdade, ele acaba se rebelando e acaba entrando num grupo de rebeldes aí
contra essa supremacia ouro e essa divisão e esse tipo de governo. Então, gente, eu sei que hoje no Brasil a gente não vive um regime totalitário, a gente tá um pouquinho longe disso, a gente não tá vivendo essa censura toda, não tá rolando uns jogos vorazes lá fora, mas esses livros acabam sendo legais pra gente conhecer essa forma de governo, pra gente parar e pensar e pra gente saber da onde que tá vindo a nossa informação, o que que a mídia tá contando pra nós, o que que o Facebook tá contando pra nós, o que que o Bonitinho tá contando pra nós, e pra gente parar e pensar em tudo e pra gente fazer essas críticas que esses livros fazem e pra gente imaginar um pouquinho também, né? E se eu tivesse no meio dessa merda toda, como é que ia ser? Eu espero que você tenha gostado, me deixa aí nos comentários se você também conhece outro livro que traz um governo, um tipo de governo diferente do que a gente vive hoje. Me deixa aqui que eu quero saber. Todas as redes sociais do Conto Encanto estão aqui embaixo, que metade é Conto Encanto, metade é eu, então vem aqui embaixo. E a gente se vê por aí. Beijos e tchau!